Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém? Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declara apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras do Nicolaíta, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus. Amém, mano. Que Deus possa nos conduzir, que a gente possa estar compreendendo a sua palavra, compreendendo a mensagem, que o Espírito Santo possa estar agindo em nossas vidas. Irmãos, aqui é a primeira igreja de Apocalipse, das 7 igrejas, essa igreja conhecida como a igreja em Éfeso. E aonde é uma igreja situada em uma cidade populosa, uma cidade rica, uma cidade pecaminosa. Éfeso era uma cidade conhecida como a Feira da Vaidade. O pecado predominava sobre aquela cidade. Uma cidade grande, uma cidade onde juntava muitas pessoas. Ali não era fácil ser cristão. Ser crente em Éfeso não era bem visto. Ali reinava a adoração ao imperador e também a Diana. Então ali não era fácil ser cristão. E no meio, irmão, dessa cidade, e tinha uma igreja. E essa igreja permanecia ali, firmada, doutrinada, firme. E no meio de tudo isso, essa igreja, ela recebe uma carta do próprio Senhor Jesus. Já o Senhor glorificado em glória. E Jesus escreve para aquela igreja. Jesus, ele alerta aquela igreja. Jesus começa, irmão, não criticando a sua igreja, mas elogiando a sua igreja. Conheça as tuas obras, conheça a tua perseverança, conheça tudo. Só que também, irmão, essa igreja que tanto lutava, essa igreja que tanto doutrinada, era fiel à ortodoxia, era fiel à palavra, essa igreja, com o tempo, ela perde algo que a igreja de Deus nunca pode perder. Essa igreja, ela perdeu o seu primeiro amor por Deus. E isso é algo grave, grave. Quando a igreja perde o amor pelo seu Deus, pelo seu Senhor, essa igreja, ela pode pregar, pode fazer obra missionária, pode fazer qualquer coisa. Tudo isso vem de água abaixo. Tudo isso cai por terra. É o que fala lá em 1 João. Eu podia ter feito tudo, mesmo que desse meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveita. E essa igreja, irmão, ela cai nisso, no esquecimento do principal, que é o amor. Uma igreja doutrinada, uma igreja fiel, uma igreja que lutava contra os falsos mestres, uma igreja que lutava contra os falsos apóstolos, uma igreja que lutava contra os nicolaítas, uma igreja que era disciplinada. Mas o que aconteceu para essa igreja cair nesse abismo, a falta de amor pelo seu Deus?
Então, irmão, Jesus ele elogia, começa elogiando a sua igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja que perde o amor. Uma esposa, ela pode ser fiel a seu esposo, sem amá-lo. Viver como o seu dia a dia, fazendo as coisas, mostrando para ele que ama, mas não ama. E leva a vida, mas com Cristo não. A igreja tem que amar o Senhor, porque Ele conhece a sua igreja, Ele que sonda os corações. Pode dizer, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de fazer isso e aquilo para Deus. Isso é muito bom, mas o primeiro amor, aquele amor que você sentia por Deus, como está, irmão? Você lembra que quando você, novo convertido, como é que era a sua vida diante de Deus? Você tinha prazer das coisas de Deus, tinha prazer na obra, tinha prazer de vir para a igreja mesmo chovendo. Você vinha, e o tempo se passou, e a igreja foi perdendo também o primeiro amor. Então, irmão, hoje a gente vai aprender um pouco sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja tão doutrinada, cheia da palavra, e uma igreja que com o tempo ela perde a essência do amor, ela perde o seu primeiro amor. Ela foi diagnosticada por Cristo. Irmãos, mas como é que pode uma igreja doutrinada, uma igreja que era fiel, perde o seu primeiro amor? Versículo 3 e 6 diz assim: E tens perseverança, suportar de provas por causa do meu nome, não deixaste esmorecer. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, qual também odeio. Veja uma igreja, irmão, que aos olhos humanos, uma igreja exemplar. Uma igreja firme na perseguição, uma igreja que era atacada pelos falsos mestres, uma igreja que não se deixava se levar por palavras, mas colocava à prova aquele que dizia ser de Cristo ou não. Essa igreja, em meio às perseguições, irmão, em meio ao desafio, ela tinha uma doutrina fiel. O próprio Jesus deixa isso bem claro: conheça as tuas obras. Irmãos, a igreja ela não precisa somente de doutrina. A igreja ela não pode focar somente em doutrina, de ser fiel à doutrina, mas tem que focar no amor. A igreja ela pode ter doutrina, pode ser fiel na palavra, mas se o nosso coração não estiver no Deus que servimos, como está a nossa vida? Como vão ficar? Deus não aceita só você trabalhar para Ele. Cristo não aceita você trabalhar para Ele. Eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, irmão, antes do trabalho, Ele quer a comunhão com você, comigo. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que você se deleita nele e trabalhe para Ele, mas com amor, com coração grato, com coração fiel, com coração, irmão, sensível ao nosso Deus. E não ser fiel, trabalhar, mas distante de Deus. Irmãos, nós temos que aprender com essa igreja. Essa igreja, ela foi fiel na palavra. Uma igreja que brigava, lutava para que as falsas doutrinas não entrassem dentro da igreja. Mas com o tempo, essa igreja foi esfriando. Talvez focou somente em proteger a igreja de doutrinas falsas, dos falsos apóstolos, da perseguição, e foi perdendo, irmão, aquele amor. Odiar o pecado não quer dizer que você ama a Deus. Muitas pessoas falam assim: eu odeio o pecado. Odiar o pecado é uma coisa, amar a Deus é outra. Essa igreja também odiava o pecado. Ela lutava, ela perseverava contra o pecado. Mas, irmãos, que nós não possamos deixar, em meio às lutas, às dificuldades, o nosso coração não venha cair na armadilha e viver longe de Deus. A igreja de Éfeso, ela perde seu primeiro amor. Uma igreja que foi elogiada por Cristo. Ela era fiel na doutrina, era fiel na palavra. Ela estava, irmão, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Uma igreja que lutava, uma igreja que era fervorosa aos olhos humanos.
Uma igreja que por dizer, essa igreja é a igreja modelo. Uma igreja que pregou aquela região da Ásia Menor toda. Uma igreja que se espalhou, uma igreja que pregava. Mas, irmão, uma igreja cometeu algo incrível, feio e assustador. Ela caminhou para o rumo que o seu coração foi esfriando e acabou seu primeiro amor. E Jesus, Ele conhece a igreja. Jesus, Ele conhece eu e você. Ele sabe da nossa caminhada, das nossas lutas, das nossas dores, dos nossos problemas. Ele sabe de tudo. Eles são do coração. É Ele que anda no meio da igreja. Observe, irmão, que foi o próprio Cristo que escreveu para essa igreja. Ele não mandou ninguém, mas Ele mesmo diagnosticou isso na igreja. Ele elogiou essa igreja, você é fiel na doutrina. Você é fiel na doutrina, mas vocês perderam algo. Irmãos, outra coisa que essa igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Era uma igreja perseverante. Uma igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava nas tribulações. Ser crente lá em Éfeso não era nada prazeroso. Você era perseguido. Você era zombado. Porque ali reinava o quê? Adoração a Diana. Tinha ali templos pagãos, templos de prostitutas pagãs. E a igreja era o que? Seduzida a praticar essas mesmas obras. E a igreja lutava, firme, para essas coisas não entrar dentro da igreja. E essa igreja, irmão, era de tanto lutar com seus inimigos, com seus opositores. Essa igreja, ela acaba deixando o seu primeiro amor. Você pode ser perseverante. Você pode dizer, eu persevero até o final, mas sem ter amor por esse Deus. Porque muitas vezes acostumemos já com a palavra de Deus, mas não deixamos ela mais entrar no nosso coração, fazer mudança, restaurar, trazer alegria. E às vezes sofremos. E Cristo, irmão, está dizendo, volte, venha até mim. Irmãos, não importa o que você faz, cuidado. Às vezes se empenhamos tanto de fazer algo para Deus, mas o nosso coração continua longe de Deus. Aonde você parou? Você lembra? Você lembra de onde você parou? Onde você tinha alegria por esse Deus? Você lembra dos momentos que você tinha por Cristo? Aquele momento que fazia você se alegrar, aquele momento que fazia você acordar de madrugada e orar, passava o dia servindo a Deus. Você lembra desse momento? Onde foi que ele ficou? Então, irmão, a igreja ela pode ser perseverante, mas ela pode também perder isso, irmão. Ela pode perder o primeiro amor. Olha o que fala o verso 2 e 3. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não suporta os homens maus, que puseste à prova que si mesmo se declara apóstolo e não são, e achaste mentirosos. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, quais também eu odeio. Tem uma igreja que ela odiava muitas coisas que Cristo também odiava. Uma igreja que repudiava muitas coisas que Cristo também repudiou. Mas essa igreja, ela cai na falta de amor. E hoje não estamos distante disso. Ou nós estamos distante disso. A igreja se perdendo a cada dia ao primeiro amor. A igreja a cada dia focada mais em trabalhos, focada mais em entretenimentos, e aonde a igreja a cada dia vem focando, perdendo o seu primeiro amor. Irmãos, não é só cantar, não é só vir à igreja, mas é algo maior. Uma coisa que nós não podemos perder é o amor por Deus. Possamos ser fiel na palavra, podemos pregar, ser fiel na pregação, ser fiel no louvor, mas, irmãos, para não ser fiel no amor por Cristo, nós falhamos. Também se nós não perseverarmos também, irmão,
com amor, de verdade, no coração, também iremos falhar. E a igreja de Éfeso, irmão, essa igreja ela falha. Uma igreja que Deus, Ele fala para ela: vocês precisam voltar de novo àquilo que vocês eram antes. Os primeiros cristãos dessa igreja sentiram o primeiro amor, mas o tempo foi passando. Quanto mais o tempo vai passando, mais a igreja vai se esfriando. E Jesus, Ele fala: vocês precisam lembrar de onde vocês caíram. O amor, irmão, ninguém perde do dia para a noite. Hoje eu amo, amanhã não amo mais. Não é assim. Você vai perdendo com o tempo. O esfriamento, ele chega devagar, de mansinho, vai se espalhando devagarzinho. Quando pensa que não, você não sente mais amor por Deus. E agora, irmão, Jesus, ele vai diagnosticar, irmão, a falta de amor da igreja. Isso é muito triste. Quando Jesus, ele fala aqui no versículo 5 para a igreja. Ele elogiou a sua igreja, agora ele vai falar algo para essa igreja. E essa igreja talvez achava que estava bom demais. Estou bom demais, estamos bom demais, estamos pregando, estamos evangelizando, estamos não deixando os falsos mestres entrar dentro da igreja, estamos lutando contra os nicolaítas, contra os falsos mestres, como os perversos. E Jesus chega e fala, versículo 5: lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que Jesus fala aqui para essa igreja, irmão. Lembra-te de onde caíste. Aonde você caiu? Lembre de onde você perdeu o primeiro amor, o que veio ocupando o seu coração ao longo do tempo, ao longo da caminhada cristã. Ao longo do tempo, muitas coisas foram entrando no nosso coração, querendo mudar o nosso coração. E com o tempo, muitas pessoas perderam o amor por Cristo. Isso é um relato, irmão, assustador. A igreja está vivendo dessa forma. Muitas vezes não tem mais amor por Cristo, não tem mais amor por seu Deus, não tem mais prazer nesse Deus. Irmãos, se nós formos diagnosticados por falta de amor, é hora de nós pensarmos. Jesus está falando: lembre-te de onde caíste e volte. Jesus, ele chega logo condenando, mas fala: volte, porque se você não voltar, eu vou tirar meu espírito de você. Irmãos, uma igreja sem o Espírito de Deus é uma igreja morta. A igreja, ela pode ter ortodoxia, ela pode ser fiel, ela pode ser o que seja, mas se não tiver o amor, irmão, por Deus, ser fiel a Cristo, essa igreja, ela é morta. O amor, ele precisa perseverar nos nossos corações. O amor, ele precisa reinar de novo, voltar de novo. Clama ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu caí, Senhor. Algo tomou aquele primeiro lugar que era você que tinha no meu coração. Às vezes, irmãos, o esfriamento, ele vem a cada dia chegando. O próprio Cristo fala: será que quando eu voltar encontrarei amor? Isso, irmão, cada ano que passa, a igreja vai vivendo nessa forma, perdendo o seu amor, o seu compromisso com o seu noivo. E a igreja, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Irmãos, como está a nossa vida? Estamos sendo fiel a Deus com amor? Essa igreja de Éfeso é uma igreja fiel na doutrina, na perseverança, na palavra, na luta contra os falsos mestres. Mas essa igreja, ela com o tempo, irmão, perdeu o amor. Quando você perde o amor por algo que você está fazendo, você não tem mais alegria naquilo. Você não tem mais alegria naquilo que você está fazendo. Às vezes você fala assim: no meu trabalho, eu não gosto mais do meu trabalho, porque o seu coração já não está mais lá. Não gosto mais de fazer isso, porque o seu coração não está mais ali.
Mesma coisa, eu não gosto mais de ir para a igreja, porque o seu coração não está mais em Deus. Eu não gosto mais de estar junto com os irmãos, porque o seu coração já não está mais lá. Então, irmão, você às vezes fazemos as coisas forçadas, fazemos as coisas porque é minha obrigação eu fazer isso, porque eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, eu sou crente, eu tenho que fazer isso. Às vezes faz algo obrigado, zangado, mas assume, faz algo. Isso, irmão, a gente pensa que está agradando a Deus. Enquanto Cristo, Ele escreve para essa igreja, uma igreja que era modelo, mas seu coração estava longe do nosso Deus. Irmãos, o nosso coração, ele não pode jamais perder o foco. Se você ama a Deus ainda, continue amando. Mas se o seu coração está longe de Deus, pare, pense e lembre onde você deixou, onde você caiu. Você sabe, nós sabemos o que ocupou o nosso coração, o que veio a ocupar o nosso coração ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Mas, irmão, se o seu coração não está amando ao Senhor, lembre, volte às práticas das primeiras obras. O que fala no versículo 7, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-eis o que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso vai ser entregue, irmão, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem uma vida voltada à piedade, no amor. Essa é a marca do cristão. A marca do cristianismo é o amor. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que é o amor que reina. É o amor que tem que ser tomado no nosso coração. Nós temos que ser cheio de amor. Sem amor não agradamos a Deus. Mesmo que nós pregamos, mesmo que nós cantamos, fazemos qualquer coisa para Deus, mas sem amor, tudo isso é em vão. Assim como lá em 1 João fala, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, tivesse o dom de fazer qualquer coisa, entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, mas sem amor, tudo isso não tem sentido. Não tem sentido, irmão. Irmãos, como está a sua vida? Você tem pensado sobre isso? A gente tem visto só o esfriamento da igreja. O Brasil, a igreja brasileira está vivendo um esfriamento espiritual grande. Não é só aqui no Brasil, mas países europeus, aonde era o berço do Evangelho, onde saiu a reforma protestante. Hoje, aqueles países frios, gelados, aonde era igreja, hoje já não é mais. Aonde era igreja, hoje é bar, é museu. Irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu? Perderam o primeiro amor por Deus e foram deixados ser levados, irmão, pelo mundo. Lembra-te, porque, irmão, Cristo, Ele quer a sua igreja fervorosa ainda. Hoje, se Cristo fosse escrever para a igreja, como nós seria diagnosticado? O que será que Cristo falaria para nós? Seria receber elogios, dizendo, igreja, tu me amas, como eu te amo também. Ou será, irmão, que o Senhor falar para nós, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras, senão verei contra ti. Irmão, temos que pensar sobre isso, porque a vida do cristão tem que viver pautada no amor, na palavra de Deus. Então, irmão, as 7 igrejas do Apocalipse são conhecidas. Jesus escreve para cada uma delas. Para cada uma delas. E nos traz, irmão, a entender que Jesus se importa com a sua igreja. Jesus se importa com a sua igreja. Jesus, Ele quer a sua igreja fervorosa, voltada à sua palavra, voltada a viver uma vida de piedade, uma vida de amor e de trabalho. Não trabalho, só trabalho, mas amor. Amor. Eu quero ir para a aldeia, quero viver pregando o evangelho, mas vá com amor. É com amor. Faça tudo isso, irmão, com amor.
Eu toco na igreja, eu canto na igreja, mas faça isso com amor, com coração grato a Deus, com coração que ama o Senhor. Porque, irmão, se tudo isso nós fizermos sem amor, tudo isso vai ser em vão. Então, eu e você, irmão, somos chamados para se deleitar nesse Deus. Eu e você somos chamados para viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma igreja, ela não basta ser perseverante, doutrinada, dedicada à obra do Evangelho. Se não tiver amor pelo seu Senhor, isso é em vão. Irmãos, deixe o Senhor dominar o seu coração. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixe o seu coração ser dominado, ser cheio do Espírito Santo. Abra o seu coração, esvazie o seu coração daquilo que não agrada a Deus. Abra o seu coração e Senhor, tira de mim, meu Pai, aquilo que não te agrada e me encha, ó Pai, com teu Espírito. Enche o meu coração de novo, de fervor, de amor por Ti. Que eu venha, Senhor, me deleitar na Tua presença. Que eu venha, Senhor, ter prazer de Te adorar, de Te servir, de Te buscar. Irmãos, que possamos amar esse Jesus, porque Ele ama a sua igreja. Ele escreve para a sua igreja porque Ele ama a sua igreja. Ele elogia primeiro a sua igreja, além de criticar, Ele não critica primeiro, mas Ele vai o que? Primeiro dando as suas qualidades à sua igreja. Mas às vezes nessas qualidades falta água a ser mudada, para ser restaurada. E a igreja precisava ser restaurada o que? O amor. O amor. E quando o amor é restaurado, quando a igreja ela passa a viver amando a Deus, amando os irmãos, seu próximo, essa igreja ela cresce, essa igreja ela vive avivada, animada, com zelo pelo amor de Deus. É uma igreja que cresce, mas uma igreja fria, gelada, sem amor, irmão. Essa igreja ela não cresce fervorosamente. E isso, irmãos, nós temos que pensar e ter cuidado. Cuidado, aonde deixemos o primeiro amor. Então, irmão, que Deus nos abençoe, que possamos pensar um pouco sobre essa palavra, que possamos pensar um pouco sobre a nossa vida, como servo de Deus, como filho de Deus. Como está a minha vida com Deus? Como está o meu coração com Deus? Você ama ainda esse Deus ou não? Ou às vezes estamos tão sendo religiosos? Mas se o nosso coração deixou de amar esse Deus, é hora de nós voltarmos a se alegrarmos, a fazer a obra de Deus com alegria, com amor pelo esse Deus. Amém? Que Deus o abençoe, irmão, em nome de Jesus.